Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral. e esse é mais um episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são: Fazer cena? Ai, meu Deus, que é isso? Eu não consigo. aqui você pode fazer o que lá fora você não pode. Uau! Ficamos inspiradas, né, Gi, pelo evento que a gente fez essa semana. Sim, foi muito bom, assim, ver as coisas acontecendo e eu até te dei o feedback, né, como que você conduziu ali, como que a espontaneidade ela pôde surgir a partir de algumas intervenções e de mostrar que é possível sim fazer cena. E essa frase aqui eu sempre escuto, eu não consigo. E essa risada, né, vem sempre acompanhando, porque é como se fosse um constrangimento. Como assim eu vou poder falar aqui o que eu quero? Como que eu vou poder fazer aqui, demonstrar o que realmente eu tô sentindo, né? Eu fico pensando que, além disso, as pessoas, quando pensam que vão fazer cena, elas vão ficar no lugar de atrizes e de atores, e é como se aparecesse automaticamente uma expectativa de desempenho, sabe? E aí parece que, né, já vem na cabeça assim, mas eu vou ser vista, né? Eu vou ser julgada, eu vou ser avaliada quase, né? Sim. Como ser boa atriz ou não. E não é esse papel, né? Eu acho que é tão importante a gente explicar um pouquinho, né? Assim, já que a gente trabalha com isso, e o nosso próprio nome do podcast tem a ver com isso, né? Cenas do cotidiano, para desmistificar, né? O que é isso no psicodrama, qual que é a função disso. Acho ótimo, acho ótimo. E pensando ali no nosso último evento, essa coisa do atriz apareceu, né? A gente vai virar atriz agora? Mas eu não sou boa atriz. E como que a gente acaba sendo, né? Os atores da nossa história e as cenas da vida têm a ver com isso. Mas, Cami, conta pra gente, né? Por que o psicodrama trabalha dessa forma, com cenas e traz pra cena, no palco, enfim. Então, Gi, a lógica, né? Claro, o psicodrama nasceu do teatro, a gente já falou um pouco disso, né? Sim. Um pouco desse instrumento nasceu da experiência do Moreno no teatro. Mas por quê? Eu acho que é importante a gente, se a gente já falou sobre isso, a gente contar isso aqui de novo, né? Para quem está assistindo. O Moreno percebeu, dentro de um trabalho de teatro espontâneo, trabalhando com um casal especificamente, que quando eles estavam no palco, eles acabavam encenando certas, principalmente ela, né, a moça, eles acabavam encenando e vivendo certas emoções ali no palco. E quando eles iam para casa, é como se aqueles conflitos que antes eles tinham acabassem se resolvendo, ou o vínculo entre eles e os diálogos entre eles acontecendo de uma forma diferente, né, do que acontecia antes. Então ele foi se dando conta que quando ali no palco algumas experiências eram vividas, isso acabava resolvendo internamente, no mundo interno, alguns conflitos. E aí, quando a pessoa saía do palco e ia para a vida real, a experiência de fato estava diferente. Então, esse foi o grande achado do Moreno a partir da experiência que ele viveu. Ele não tirou isso da cabeça dele. Eu acho que isso acontece. Não, ele viveu essa experiência com essas pessoas, ele viu que isso acontecia e ele começou a replicar isso. E aí ele foi vendo que de fato funciona. Sim. E aí você sabe que agora que eu tô contando pra você, você já viu o filme que tá aí em cartaz, chama Hamnet, que é um dos filmes que tá cotados para melhor filme do Oscar? Não. Então, gente, esse filme fala um pouco sobre isso que a gente tá conversando hoje. Quem já viu vai identificar. Agora eu vou ter que assistir. Vai ter que assistir. Ele tem um tanto dessa experiência psicodramática do que acontece no palco, né? Então vou dar um spoilerzinho, tá? O filme fala sobre como se fosse a família do William Shakespeare, e é como se fosse como que a peça Hamlet foi escrita, a partir do que foi escrita, né? E aí, o que acontece? Essa família é um filme belíssimo, viu? Filme belíssimo, gente, super recomendo, assim, sabe, a parte de figurino, as cenas da forma como são feitos, os atores, a emoção que passa, você fica vidrado assim na tela, né, o tempo inteiro e muito bonito, sabe, a fotografia do filme, muito, muito lindo mesmo, muito emocionante. Mas enfim, acontece uma tragédia nessa família e eles perdem um filho, né,
E eles vivem, a mulher e o marido, eles vivem, o William Shakespeare, né, e a esposa, eles vivem o luto de uma forma absolutamente diferente. E, inclusive, ela fica muito mal com ele porque acha que ele não está vivendo o luto e fica cobrando ele, e até tem um distanciamento no casal por conta disso, porque ela está com uma dor ali exposta, uma ferida exposta, uma dor, ela não consegue se reorganizar ali. E ele continua escrevendo as peças dele, continua escrevendo, e ela vê isso como se fosse uma coisa de descaso, como se fosse uma coisa de como se ele não estivesse vivendo luto. E aí, um belo dia, ela vai assistir a estreia do Hamlet. Isso, ai, gente, me arrepio aqui. E aí, quando ela chega e ela vai assistir a peça, ela vê que a peça é a forma como ele conseguiu lidar com o luto dele. E aí tem uma cena belíssima, porque a peça vai acontecendo e ela vai revivendo ali as situações, e ela vai vendo como ele foi vivendo e como ele foi lidando com os diálogos até internos dele, com o filho que ele não pôde ver na hora da morte. Incrível, incrível. E isso, você trazendo, fala daquele último episódio que a gente fez, aquele outro, né, que foi sobre a expressão, a forma, né, de expressar e como que a gente vai achando formas de concretizar. Me veio muito isso, né? Sim. E então ele traz para a cena a forma como ele sentiu. Ele conseguiu expressar ali a elaboração dele. Sim, sim. É incrível. E esse filme, ele fala muito sobre isso que a gente faz no psicodrama, né? Sobre as cenas, que é o nosso tema de hoje, né, Gi? Que assim, a partir dessa experiência do Moreno, então ele foi construindo os conceitos dele, a partir da filosofia também, né, e tal, e ele foi vendo que trazendo esse palco para dentro dos trabalhos, seja trabalho de grupo, seja trabalhos em consultório, e construindo essa possibilidade do que ele chama da realidade suplementar, que é esse espaço onde, acho que tem a ver com a minha fala aqui no início do episódio, né? Que é esse espaço onde as coisas podem acontecer num lugar de acolhimento, de segurança, de continência. E nesse espaço, quando isso acontece, alguma coisa se transforma. Mas por que não fazer isso só falando? Isso é o crucial, né, do psicodrama. Eu me lembro que na faculdade todo mundo falava da aula de psicodrama, porque era uma aula vivencial e a professora ela tinha um hábito de fazer com que os alunos decorassem. As aulas de psicodrama dela ela dividia em grupos e cada grupo direcionava ali, fazia todo o trabalho, né? Fazia o sociodrama ou o psicodrama mesmo. E só que na época que eu fui fazer o psicodrama, que era a matéria, foi pandemia. E aí, puxa vida, eu não vou ter essa aula. E todo mundo falava, nossa, é muito emocionante, a gente sente e chora. E, enfim, tinha aquela coisa toda da energia, da emoção que acontecia ali. E a gente criava uma expectativa. E quando foi a minha vez, foi online. E a gente ficou meio murchinho, né? Ai, nossa, frustrados. agora... puxa vida. Mas, menina, foi tão incrível, assim, porque cada grupo teve ali que direcionar as cenas. E de fato, quando a gente, depois que passava a cena, a gente tinha que fazer o processamento, né? E ela explicava o que aconteceu, o porquê que foi assim, porquê que ela entrou no momento e tudo mais. E teve uma aluna na época que ela trouxe no compartilhar que ela nunca tinha sentido, de fato, por que aquilo atrapalhava tanto ela, que ela era uma sessão de sonhos ainda, e por que ela não acreditava, enfim. E aí, agora você falando, por que a gente faz a cena? Eu acredito que é para esse sentir e a gente conseguir elaborar, entender o que a gente sente. E teve outro momento num grupo terapêutico nosso que uma paciente trouxe, eu só sei isso porque eu senti e agora eu consigo dar nome para isso. Sim. Então, quando a gente vai para o palco e a gente vai entrando nesse questionamento, né? E por isso que tem todas não as técnicas, mas todo o manejo Sim. mesmo, de como que você vai se aprofundar naquilo para você entender que não é só uma emoção que está reagindo e que está vindo do nada, como algumas pessoas trazem, né? Ai, do nada
Não, a gente vai explorando e a gente vai podendo dar nome, né, a esses sentimentos e essas coisas que estão acontecendo. E no nosso encontro foi o que aconteceu de forma espontânea e criativa, né? Ali a gente viu as dores e que muitas vezes no início ali parecia que é uma cena do cotidiano mesmo, comum, só que o quanto que isso gerou esse entendimento e essa energia de ação. Não, eu preciso sair daqui e fazer alguma coisa com isso, né? Eu acho que esse exemplo do grupo, ele é bem emblemático, né, Gi? Porque é isso, né? No psicodrama a gente acredita que a transformação, seja a transformação pessoal ou a transformação social, ela acontece a partir de uma mobilização que vem da integração do racional com o emocional, né? Então, não é uma coisa meramente racional, não é só uma coisa da consciência. Nós somos corpo e a gente tem falado isso o tempo inteiro aqui, né? A gente vive como corpo e o nosso corpo, ele nos movimenta e nos guia em muitas coisas. Então, a gente acredita que uma mudança de fato, um aprofundamento de autoconhecimento e tudo, ele precisa vir desse espaço de integração. Mas sempre é na cena, fazendo... Não, às vezes vem de outro jeito, né? Às vezes vem com outro estímulo para esse corpo participar desse processo. Mas a cena, ela é muito potente. Porque ela, de fato, coloca você, quando a gente consegue aquecer a pessoa, né? Para ela estar ali naquele espaço, vivendo isso, de fato, como se, a gente brinca, né? Como se fosse verdade, aí a coisa acontece. Tanto que dentro do psicodrama a gente chama de catarse de integração, né? E na psicanálise a gente chama, por exemplo, catarse. Então tem uma diferença aí entre algo que é mais da ordem do racional e algo que é mais da ordem da integração. E agora você falando na TCC chama de insight, né? Por Exatamente, exemplo, né? E é bom falar, porque insight é um nome muito popularizado já, né? Sim. Então, o do psicodrama a gente acredita nisso, a gente acredita que tem essa catarse de integração, que ela vem a partir da vivência. E na prática, aí eu vou falar da minha prática, né? Eu trabalhei 12 anos com psicanálise, eu vi mais movimentos de ação, de mudança das pessoas, quando essa consciência ela vem integrada corpo-mente. E foi justamente por isso que eu mudei, né, da psicanálise para o psicodrama, como eu já contei aqui em outros momentos. É claro, gente, eu acho que tem gente que precisa de mais racionalização, tem gente que precisa de mais integração, tem gente que precisa de trazer mais o emocional, tem momentos da vida que a gente precisa organizar a rotina mesmo, colocar as coisas em caixinhas. Então, assim, cada abordagem, ela vai ajudar para uma coisa específica, né? Mas o importante é a gente contar para vocês sobre o psicodrama e o que ela é capaz, porque talvez seja a sua demanda, talvez o que você esteja precisando dentro do seu processo de desenvolvimento seja algo que te traga isso, que te traga essa ação movida pela integração entre o racional e o emocional. Perfeito. E durante o nosso evento teve essa dúvida, mas o que é o psicodrama, né? Nunca ouvi falar, enfim. E trazendo isso, dá para mostrar o quanto que é vivencial mesmo. E uma das coisas que eu mais gosto no psicodrama e que a gente vê na prática acontecendo é essa espontaneidade surgir. É como que as coisas elas podem ser mais leves, né? Não fica muito no cabeção, naquela coisa assim de sempre ter que racionalizar e dar essa voz mesmo pro corpo, como você está trazendo. Então, faz toda a diferença na prática, porque, de fato, a gente se permite sentir. E no encontro foi muito interessante, né? Eu acho que talvez a gente possa contar aqui um pouco, né? Que a gente foi trabalhando, né, as metas de 2025, o que aconteceu em 2025, o que eu desejei e fiz, o que eu desejei e não fiz, né? Coisas assim. E depois a gente foi para pensar as metas de 2026. E a gente dividiu em grupos, né? E uma das cenas que apareceram foi a clássica cena de eu preciso ir para academia. Sempre, né? Quem não, né? Quem não todo ano colocou, não, eu preciso melhorar a atividade física, aumentar a atividade física, fazer para academia. E aí a gente pôde trabalhar isso de forma espontânea, acho que o manejo foi muito legal, né? Que a gente foi brincando ali e trazendo como se fosse uma brincadeira. E as pessoas foram entrando espontaneamente, né, Giovana? E aí apareceu essa cena onde tinha um casal que estava sentado assistindo série, comendo pipoca. E aí apareceu na cena, né, o personal trainer que tentava convencer a pessoa a voltar para academia. Nada aconteceu, viu, gente?
né? Aí depois eu Sim. coloquei a televisão, né? Eu achei o máximo isso, como que esses elementos, eles vão Aham. dando, né, temperando a cena ali, fazendo tanto sentido. E é essa integração, né? Caramba, imagina se a minha TV me visse mesmo, o que Não, que e seria? esse é um instrumento maravilhoso, né? Eu aprendi isso quando eu fazia psicoterapia com Luiz Contro, de grupo, né? Que é um psicodramatista de Campinas. E ele trazia isso de vez em quando. Eu falava, e se esse objeto que está ali visse essa cena? Gente, você já pararam para pensar se os objetos da nossa casa tivessem voz, né? Aí eu me lembrei daquele filme da Bela e a Fera, que as xicrinhas têm, Sim. elas falam, né? Os pratos falam e tal. Quer dizer, é interessante você pensar, é uma coisa de você pensar fora da caixa e que traz uma amplitude, né, de visão sobre as pessoas. Imagina se a minha televisão estivesse vendo essa cena todos os dias, o que ela faria? E aí foi a partir daí que a coisa foi acontecendo, né? E foi muito legal que no final a gente teve uma partilha, né, de uma das integrantes que trouxe o quanto que aquilo deu para ela uma noção de que ela estava esperando outra pessoa para poder fazer o movimento dela. E depois a gente vai ver se isso se transformou de fato. Mas é muito bonito isso, ver ali tendo mesmo essa integração, ver essa percepção mudar, né? Eu acho que é essa mudança só de você conseguir perceber de uma forma diferente, de você começar a questionar. E isso já é muita coisa, né, Cami? E eu gosto também de pensar nas cenas, como a gente até trouxe, né, as cenas temidas, né? Sim. Porque muitas vezes esse bloqueio que a gente tem, essa ansiedade, esse medo que vem, a gente precisa entender. E quando a gente explora com esse enfrentamento, nesse como se, nesse ambiente seguro, a gente constrói várias possibilidades. E isso vai dando segurança, né, para a pessoa. Sim. E é uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante, que é a projeção mesmo. O que eu tenho tanto medo? E muitas vezes é muito difícil concretizar, e a gente vai usando os objetos e ali vai aparecendo coisas que fica ali guardadas e a gente não dá voz para elas e elas só vão travando mesmo a gente, né? Então, as cenas, quando elas vão se desenvolvendo, quando a gente vai olhando mesmo para essas possibilidades, parece que a gente já entende que, e se isso acontecer? Vai acontecer, e aí? Eu vou estar como? Gente, vocês não sabem o poder que existe, né, de transformação dos sentimentos internos quando a gente coloca essas fantasias todas para o palco, né, Gi? Como se a gente realmente abrisse, né, o cérebro, o coração, tudo, trouxesse isso para o palco e depois a gente tem técnica para colocar tudo de volta arrumadinho, ninguém sai sangrando, né, das sessões e tal. E aí você falou uma coisa muito importante, que eu acho que tem a ver com a minha cena e tem a ver com uma cena que eu vivi essa semana também com uma cliente e que eventualmente acontece algumas cenas desse jeito. Essas são cenas mais fortes, não são tão comuns assim no dia a dia, mas que é quando a gente está tratando uma questão muito traumática, uma ferida muito grande e a gente tem vontades que não são possíveis de acontecerem na vida real. Às vezes a gente passa por situações e a gente tem sentimentos e tem vontades que não dá lá fora, porque a consequência vai ser muito prejudicial para a vida, né? Mas, de alguma forma, a gente precisa expressar e a gente precisa fazer alguma coisa com aquele sentimento que existe ali dentro, né? Então, a possibilidade de, num campo seguro, de acolhimento, né? De a gente poder viver algo que traga essa emoção para fora e que a gente possa transmutar isso dentro da gente, isso não tem preço, né, Giovana? É muito valioso, assim, terapeuticamente é muito potente isso, né? Aqui e ali a gente vê um filme, uma coisa. Esses dias uma outra cliente me falou de um evento que foi desses de transformação e tal, onde acontece alguns movimentos desses de catarse maior, né? Eu lembro de acho que foi uma série, um filme, que uma moça ia para um spa, eu não lembro o nome agora, e uma das atividades do spa
tinha uma almofada na frente e ela tava com um taco de beisebol. Você já viu essa cena? Não. Não, e eles todos estavam com um taco de beisebol e a terapia era essa. Era tacar, bater na almofada com aquele taco, e o incentivo era para a pessoa ir batendo e falando, sabe, coisas, e o próprio movimento do corpo ia trazendo as emoções que precisavam ser colocadas para fora dentro daquele contexto, né? Então, na psicoterapia, quando tem essa necessidade, a gente faz meio o movimento contrário, a gente identifica a situação, identifica a cena que a pessoa gostaria de viver, mas que não dá para viver lá fora, e a gente promove também essa catarse que acaba sendo de integração, porque a gente vai dando um lugar para esse sentimento que socialmente não é muito bem visto, aceito, né? Como raiva, como necessidade de vingança, né? Como ódio, esses sentimentos que são mais difíceis de a gente suportar e que lá fora são, né? É mais difícil de a gente conseguir fazer alguma coisa com eles, né? É o que você falou aí, é dar lugar, né, para esses sentimentos. E aqui é o lugar, né? Quando a gente promove essa saúde mental dessa forma vivencial, as pessoas elas se sentem mais pertencentes, vivas e não precisando sempre estar tendo que fazer o que está ali falado ou que está estipulado ali pela sociedade, né? Então aqui a gente pode. E eu lembro até de uma sessão de terapia minha que foi muito importante para mim, porque de fato eram coisas que eu não conseguia perceber que eu sentia, de evitar. Não, eu não sinto isso. Imagina, não posso sentir, né? Sim. Isso como se isso me deixasse de menos valor, não sei, alguma coisa nesse sentido, né? E quando eu pude colocar mesmo para fora e visualizar aquilo, né, com uma cena que foi conduzida e com o objeto ali que eu levei como amuleto comigo por muito tempo, cara, é onde eu consegui me abrir, entender, acolher que eu tenho minhas vulnerabilidades e que eu vou poder, sim, fazer de conta e entender o que está sentindo, o que está se passando. E você falou uma coisa aí muito importante também, eu acho, a gente colocar em relação a esse tema. Você falou assim, um amuleto que eu carreguei comigo muito tempo. Tem coisas simbólicas que acabam sendo construídas nesse espaço da cena, que são como âncoras, né? Que a gente carrega. Pode carregar para o resto da vida, se precisar, pode carregar pelo período que precisar. Eu tenho muitos clientes que me falam assim, Camila, sabe aquele lugar que você me levou, né? Ou que eu fui naquele psicodrama interno, eu vou para lá muitas vezes, né? Aquele lugar imaginário, aquele lugar, né? Ou até de símbolo, né? Olha, sabe aquela... eu tinha um bonequinho do Batman aqui, e numa sessão que aconteceu aqui com um cliente, acabou que aquele Batman simbolizou uma coisa lá que ele precisava trabalhar, e eu deixei ele levar o Batman. Tipo, e o Batman ficou como representante na casa dele, daquele espaço. Precisa ter um pouco de desapego aos objetos, né? Eu sou meio doida nesse sentido, né? Tem a almofada que é rasgada, jogada no terreno baldio. Eu me desfaço dos bonecos quando eu sinto que tem algum objeto aqui terapêutico, né? Que precisa de fato ser usado concretamente, não só ser levado como um símbolo, mas que aquele símbolo que vai ser levado pelo cliente ou transformar aquilo que está acontecendo ali em algo que vai ser importante para ele, eu desapego e penso, não, depois eu compro outra almofada, depois outro Batman vai aparecer, outro Superman, sei lá o quê, né? Então, eu acho que isso é muito importante da cena, né, Giovana? Porque é isso, você leva um amuleto, você leva um boneco que simboliza um momento importante, você dá para o cliente um lugar imaginário onde ele possa ir de segurança, quando ele está fora do consultório. Né? É muito potente. Na clínica com adolescentes é muito interessante que no começo eles acham assim, o máximo, né? Ai, mas olha que legal, não sei o quê, e dá risada. E só que isso vai adentrando mesmo a nossa sessão. E vira mesmo o amuleto, e quando eles percebem, olha, isso aqui está colaborando mesmo com isso. E eu acho interessante, eu estou trazendo isso porque teve uma paciente que ela trouxe os ursinhos carinhosos, e cada um deles representava uma força ou uma fragilidade. E só que na lógica dos ursinhos carinhosos, eles estão sempre juntos. Então,
por mais que eu tenha ali a tristeza, eu tenho a alegria também. E isso ficou tão forte que é interessante que quando acontece alguma coisa na vida, né, dela, ela, você acredita que o ursinho rosa apareceu? E a gente vai conseguindo construir uma linguagem que fica leve, mas que a gente consegue aprofundar. Você me fez lembrar de um outro cliente que faz tempo que teve alta, que foi muito interessante também nesse sentido, porque a gente fez uma cena e ele nomeou personagens, e esses personagens nada mais eram do que partes da personalidade dele. Né? Momentos em que ele estava assim, momentos em que ele estava assado. E ele deu dois nomes de homens para esses personagens. E aí foi tão importante para ele isso, para ele se perceber fora do consultório nas situações, que ele já chegava na sessão e dizia assim: olha, o fulano apareceu muito essa semana, então eu fui conversar com ele. Aí o outro fulano apareceu e tal. Quer dizer, aquilo ficou, integrou, né, dentro dele e deu um instrumento concreto para ele, fora do consultório, continuar trabalhando dentro do processo dele, né, Gi? Porque isso eu penso que é uma coisa essencial dentro da psicoterapia, pelo menos da forma como eu vejo psicoterapia, para que a coisa de fato traga transformação, que é não dá para o trabalho acontecer só em 45 ou 50 minutos dentro de uma sessão de psicoterapia, né? Ou de um grupo. É importante que o que está acontecendo aqui dentro continue lá fora. É um período reverbere, né? É um período de trabalho, por isso que a gente chama trabalho. Porque o período que aquela pessoa está com a gente está trabalhando nessas mudanças, né? E é por isso que tem começo, meio e fim, né? E então é muito legal quando a gente consegue, de fato, encontrar junto com o cliente alguma coisa que ele leva, né? E vai trabalhando durante a semana com isso. E é isso, né? O processo terapêutico promove esses instrumentos pra gente. E eu acho que é isso que as cenas trazem. Né? Esses amuletos, essa possibilidade de viver melhor. É como se a gente conseguisse ocupar outros espaços internos a partir do que é vivido no palco, né, Giovana? E isso é muito lindo quando acontece. E outra coisa de ocupar o palco, às vezes a gente não se ocupa na nossa vida, né? E quando a gente vai nesse lugar, e eu vejo muito isso com as minhas pacientes, aqui não, aqui é você. Aí eu desligo minha câmera e deixo o holofote ali, né? Para os atendimentos online, que a gente vai sendo criativa, criando né? recursos. E aí elas, nossa, eu nunca senti assim, eu nunca estive no palco. E ela vai se apropriando disso. Ai, é tão bonito. Ai, acho lindo. Acho que somos um pouco apaixonadas, né? Gente, é que não tem como não se apaixonar, né? Quando a gente vai vivendo essas coisas e vai tendo os feedbacks que a gente tem das pessoas, é muito lindo, né? É muito incrível. Semana também tive um atendimento super bonito de uma família que eu tô atendendo e trazendo um pouco essa coisa do amor, do contato, da emoção para situações duras ali relacionais, né? E a gente vai vendo o efeito disso. É muito lindo de ver como esses afetos começam, a imagem que me vem assim, é como se fosse um rio, assim, uma água que vai permeando os espaços assim, e deixando a coisa um pouco mais fluida, né? E em momentos, em relações que às vezes estavam de extrema dureza, né? De extrema reatividade. E é muito lindo ver como esses movimentos vão trazendo essa coisa mais fluida para as pessoas. E a gente sabe que, consequentemente, isso traz mais saúde mental. Né, Giovana? Com certeza. É isso? É isso. Muitas cenas. Muitas cenas. Acho que a gente não vai se cansar de falar sobre isso. Gente, é isso. Esse foi mais um episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida. E se você acha que faz sentido para alguém, compartilhe. E todas as quartas-feiras teremos novos episódios, então não deixe de se inscrever no canal. Tchau. Tchau.